Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. 8 das 38 pessoas atendidas no Hospital Walter Strangway. Vítimas do acidente de aviação ocorrido nesta terça-feira perderam a vida. Tiveram alta 17 e 13 continuam hospitalizadas. São dados oficiais fornecidos pela direção clínica do hospital. O trágico acidente que aconteceu na ponte sobre o Rio Quito resultou na morte de 15 pessoas. Mais de 20 especialistas foram destacados para acompanhar os sinistrados desta terça-feira. Deram entrada nessa terça-feira 38, dos quais lamentamos novamente a morte de 8. E 30 tiveram internado, dos 30, 17 já mereceram a alta. Nós temos mais de 20 especialidades que acompanham os sinistrados, pois que tiveram politraumatismos, e nos politraumatismos há intervenção de todos os especialistas, a começar de neurocirurgião até o intensivista. Em termos de meio estamos bem. Temos o nosso banco agora já reforçado com sangue, porque para além dos nossos colegas que voluntariamente ontem doaram sangue, pedimos o auxílio da Igreja Adventista e outros membros das sociedades que ajudaram a doar sangue. O motociclista admite que perdeu os travões e não conseguiu controlar o meio. Sim, eu estava a descair para quem vê o monumento. De repente, tentei travar. Só se algo gritou lá embaixo. Para tentar travar fundo, não estava a conseguir. Tentei no melhor possível, não estava a dar certo. No momento que eu estava a procurar sítio, pelo menos onde é que podemos nos deitar. Pelo que, devido à descida, no momento que eu estava a descair, vi, se nós ir pela parede, vamos sofrer muitos danos. Então vale a pena procurar um sítio que tem pelo menos lamas, lodos, para ver se nós vamos sair muito feridos. No momento que vi aquele sítio, ainda sempre tentei salvar. Só que a roda de trás, devido ao peso que não tinha no lado, também levanta e acabamos por cair. No local, ainda existem alguns vestígios do acidente. Uma das sobreviventes e ainda em cuidados médicos recorda o episódio. Eu ontem estava para ir na minha mana, que deu parto antes de ontem aqui no Strangway, para mim poder levar as coisas dela. Agora encontramos ao lado da ponte, se passou o acidente. Paramos lá um pouco, assim que tentamos de atravessar, também aparece o caminhão, porque o caminhão onde capotou é onde toda a gente passa, os que vão à praça, os que vão em casa, até por baixo tem casas onde o caminhão capotou. Todo o corpo mesmo está doendo. Estava andando com o avô que não sofreu muito. Ontem ele levamos no hospital do piloto para lhe fazer curativo. Neste momento, 13 pacientes encontram-se ainda internados no Hospital Walter Strangway e deste número, 5 encontram-se em estado grave e 2 em estado crítico. O estado clínico dos pacientes que ainda se encontram na nossa unidade é razoável, mas temos 13, dos 13, 5 são graves e 2 são críticos. Os críticos são considerados assim, tendo em conta o nível da complicação que estão a apresentar, pois tem trauma crânioencefálico e outro com trauma raquimedular. Chefe António Once, como caracteriza este acidente? De facto foi um acidente bastante triste. Uma motorizada de 3 rodas, esta vinha do sentido norte-sul, partindo das imediações do cemitério Monumento, localizado na comuna do Cunha, para o bairro Cangote, arredores da cidade do Quito, e que este percurso exige que a mesma motorizada percorresse uma distância na qual tinha um declive que deveria ter superado uma ponte, e neste declive a motorizada não pôde se conter, houve alguma imprudência por parte do motociclista. Este despistou e acabou por capotar e cair no precipício, tendo resultado na morte de uma criança. Os populares que se encontravam próximo, isto no bairro Cangote, acorreram ao local, cuja moldura humana era excessiva. Esta moldura humana
teve que, para assistirem ao resgate desta vítima que estava no precipício, que estava a ser efetuada pelos efetivos da polícia, os serviços de proteção civil e bombeiro, eles obstruíram a rua, a via, e não deram conta da vinda de um caminhão desgovernado e com certeza que estava em estado técnico não apropriado, e este caminhão chegou no local onde tinha o afluxo das populações, passou por cima destas mesmas populações. E ainda sobre o trágico acidente, temos mais dados que chegam do BIE com o Fidel Custódio. Fidel, boa noite. Algumas vítimas vão enterrar já amanhã e o Governo da província garante apoio às famílias? Viva, companheiros, boa noite também extensivo ao telespectador. Na verdade, vive-se um momento de tragédia. Província do BIE em luto em função então do acidente que ocorreu na ponte sobre o Rio Cuito. Vamos olhar para a agenda de amanhã, que ocorre o funeral conjunto dos que então perderam a vida nesta terça-feira, e para o efeito vamos à conversa em direto com o administrador do município do Cuito, Abel Guerra Paulo, que junta-se a nós desde já. Muito obrigado. Como estamos em termos de condições para este funeral conjunto? Muito obrigado. Primeiro dizer que até o momento registramos infelizmente 16 vítimas mortais, uma que os serviços hospitalares confirmaram essa tarde. As condições para a realização, portanto, do funeral estão criadas. A princípio está previsto para amanhã às 11 horas da manhã, com a saída dos corpos do Hospital Walter Strangway até ao estádio de futebol do Vitória Clube, e depois de observada todo o protocolo referente a esta cerimônia fúnebre, poderá também seguir-se de um culto ecumênico, que já está também devidamente preparado, e após o culto ecumênico, então os corpos seguirão para o cemitério municipal do Cuito, onde poderão ser portanto, velados e depois enterrados. Também dizer que, do ponto de vista logístico, as condições felizmente estão todas criadas, conseguiu-se adquirir as urnas para todas as famílias, também o apoio material necessário, o apoio psicoemocional, que é importante em momentos como esse para que as famílias possam sentir-se mais confortadas. Esses apoios vieram do governo provincial, de entidades privadas, que, portanto, solidarizaram-se com este sinistro, e que as condições nessa altura estão criadas para que amanhã possamos render a última homenagem às vítimas deste acidente. Alguns corpos não foram identificados às famílias e outros não farão parte deste funeral conjunto. Portanto, há um corpo que estava até às primeiras horas da manhã, basicamente não tínhamos encontrado as famílias, mas felizmente essa tarde conseguimos encontrar as famílias, por isso agora temos o registro, portanto, de 16 mortos, e dos 16 temos 2 famílias que preferiram fazer os funerais, uma no município de Camacupa, e a administração também garantiu as condições de translação do corpo e da família para o município de Camacupa, e também poder-se interagir com as autoridades de Camacupa para que se possa prestar o apoio institucional necessário. E outra família que, por não existirem muitos membros da família aqui no Cuito, portanto, preferiram adiar o enterro. Logo, portanto, é algo que é flexível, nós poderemos acompanhar, e assim que a família anunciar a data que prefere fazer o funeral, lá estará a administração para poder também dar o seu apoio. Obrigado, Sr. Administrador, garantindo aqui todo o apoio às famílias em luto deste sinistro que ocorreu na ponte sobre o Rio Cuito nesta terça-feira, numa altura em que a província do BIE registra uma temperatura mínima de 11 graus Celsius e máxima de 21, com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio, a partir do Cuito, província do BIE. Boa noite. Pois, boa noite, Fidel, e obrigado pelas informações. Eram desenvolvimentos sobre o trágico acidente que aconteceu nesta terça-feira no Cuito.
E outros destaques nesta edição: Feira Internacional de Luanda, contagem regressiva, detalhes sobre os momentos que antecedem o arranque do evento. Reflexões em dúvidas e certezas, o desafio da redução da taxa de desemprego de 32% para 25% até 2027. Perguntas e respostas. Turismo e ambiente, ministros alinham estratégias de atuação comum com foco em melhores resultados. Palácio da Cidade Alta, o Presidente da República recebeu hoje a Comissão de Mulheres que lidam com as vítimas de conflitos na RDC. Já em funções e com recomendações do chefe de Estado, responsáveis nomeados recentemente para o Executivo tomaram posse. Cooperação económica e comercial entre Angola, a China e os países de língua oficial portuguesa. 15º encontro acontece este mês aqui em Luanda. Economia azul, desafios à luz da Estratégia Nacional para o Mar Angolano foram os motivos da abordagem em Luanda. Atualidade internacional com destaques de dia e também novidades do desporto. Como sempre, bem-vindos ao melhor da informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. O Presidente da República recebeu hoje em audiência a Comissão de Mulheres que lidam com vítimas de conflitos na República Democrática do Congo. Com o chefe de Estado, o grupo abordou essencialmente questões relacionadas com a situação de paz e o impacto dos conflitos no leste da RDC. A presidente da associação que apoia mulheres vítimas de violência e outros atos na zona leste da República Democrática do Congo solicitou apoio contínuo ao presidente João Lourenço para acabar com a guerra na região. Viemos a apelar à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que é, aliás, não deixam de saber que o nosso facilitador para poder continuar com o processo de Luanda. Esse processo de Luanda nós apelamos porque sabemos que através desse processo poderemos de facto atingir a paz. Porque nesse momento, como disse, a situação está de tal forma degradada de que precisamos, para que haja paz, tão urgente possível, para que as pessoas deslocadas que estão nesse momento sem apoio voltem nos seus locais ou nas suas habitats naturais onde sempre estiveram, porque nesse momento a situação em termos humanitários é uma situação deplorável. De crise que se passa a leste da RDC. Juliana Assange lamentou as muitas mortes inocentes e o aumento da miséria causados pela guerra no seu país. A situação é catastrófica. A situação securitária na parte leste da RDC é uma situação que podemos qualificar de catastrófica nesse momento. Nós temos mais de 10 mil deslocados internos por causa desse conflito. Deixa-vos dizer que neste momento na RDC está a acontecer coisas incríveis. Pessoas estão a morrer de fome, crianças estão a morrer de fome, senhores, pessoas adultas, pessoas idosas estão a morrer de fome. Há meninas, mulheres são violadas e é uma situação que atingiu o seu ápice em termos de violência e em termos de crise humanitária. Nós temos mais de 4 mil elementos das Forças Armadas ruandesas no nosso território. O Ruanda está a apoiar os rebeldes M23 para fazer massacre, para criar situações difíceis no nosso território. E donc, les gens sont chassés de leur village.
As Nações Unidas consideram o roteiro de Luanda um documento importante para resolver a crise no leste da República Democrática do Congo, destacando seu papel fundamental no apoio ao fim do conflito. E já estão em funções os membros do Executivo nomeados recentemente pelo Presidente da República, que recomendou o trabalho aos recém-impulsados. O destaque no grupo recai para a nova Ministra de Estado para o Setor Social. Tomaram igualmente posse 5 novos governadores, além da Ministra do Ensino Superior. O Presidente da República esclareceu na cerimónia de tomada de posse de novos membros do Executivo as recentes movimentações no governo. Algumas das governadoras nomeadas até há 48 horas atrás eram administradoras municipais e pelo bom trabalho exercido nos municípios mereceram a nossa confiança e, como tal, pensamos ter chegado o momento de levá-las à categoria de governadoras provinciais. É muito bom quando somos exonerados, porque precisamos da pessoa exonerada para outras funções. Passar de município para província, ou passar de uma província onde estamos a fazer um bom trabalho para uma outra onde pretendemos obter outros resultados. Os governantes empossados pelo chefe de Estado definiram algumas metas a serem cumpridas ao assumirem novos cargos. Dar continuidade daquilo que são os trabalhos e as ações que têm estado a ser feitas para que nós possamos atingir as metas preconizadas, quer no Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, como também no programa do Governo. Continuar a reabilitar as estradas, ver a situação da água e da energia nos municípios onde ainda há tanta necessidade e assim seguimos em diante. É importante referir que vamos continuar a priorizar o setor social, portanto, educação, saúde, naturalmente associar a isto também a questão das infraestruturas e neste caso estou a falar essencialmente da questão das vias de comunicação, que também deverão merecer a nossa atenção. E contamos com todas as forças vivas, intelectuais, não só para podermos levarmos a Luanda Norte, porque não no patamar de uma das províncias mais desenvolvidas do nosso país. Procuraremos compreender as dinâmicas territoriais de como está hoje o AMBO e tenho certeza que há uma boa base de trabalho e esta base vai servir para, tanto projetarmos as outras ações para dar continuidade ao amplo trabalho de desenvolvimento daquela grande província do Planalto Central. No final da cerimónia, João Lourenço desejou a todos os empossados os seus votos de bom trabalho e muitos sucessos nas novas funções que passam a desempenhar a partir de hoje. E em torno da nova Ministra do Ensino Superior há grande expectativa. No seio de estudantes e professores espera-se uma intervenção pontual no que diz respeito à resolução dos problemas do setor. A questão da uniformização e também dos currículos e as propinas é uma das mais apontadas, além de sistemas tecnológicos que funcionem de forma mais integrada. Nesta terça-feira, Paula Regina Simões de Oliveira foi nomeada para o cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, uma medida que satisfaz estudantes do ensino superior público e privado. Espero que a nova ministra traga mudanças. A ministra tem que olhar para o setor da educação com mais atenção, principalmente a questão das greves. Repito, volto aqui a mencionar, é uma preocupação que afetou-nos muito e espero que os nossos colegas não passam mais para essa situação. Também gostávamos que olhasse a questão da tecnologia em si. Não é? Nós, por exemplo, nesse preciso momento, vimos uma falha constante no sistema que suporta a base de dados da nossa faculdade e é um sistema de Estado, não é? Nós ficamos sem pagar os emolumentos e é algo que também a senhora ministra deve haver essa ciência, essa tecnologia associada à ciência. Tem havido muita falha quanto à tecnologia, gostávamos que visse essa componente. Para outros universitários, a nova ministra deve olhar para a uniformização do preço das propinas. O pensamento e as expectativas são altas, visto que ela é nova e a anterior ministra fez muita coisa também, mas nós esperamos, como nós estudantes universitários,
que ela venha e melhore o nosso setor, visto que é o setor que está a carecer de muita coisa, principalmente nas instituições públicas, neste caso as universidades públicas, estão sempre em greve, que ela melhore essa situação. Nós também das instituições privadas, que ela vela também, sobretudo, nos aumentos ano após ano das propinas, porque há muitas universidades que sobem as propinas sem justificações. Não estamos a ver condições para isso. Eu, como estudante de ensino superior, espero melhoria da parte da nova ministra do ensino superior no que toca às formas de lecionar dos professores, também no que toca às propinas. Nesse caso, temos visto que as propinas, acho que foi a semana passada que sofreu alterações em algumas universidades. Toco aqui a Metodista e a outra universidade que foge o nome. Para a nova ministra, espero que a senhora ministra preste mais atenção no ensino superior privado, né? Para este docente do ensino superior, é importante que se continue a trabalhar com a harmonização curricular. Tem que ver com a questão da harmonização curricular. É um assunto que continua em debate a nível do Ministério, mas nós, enquanto instituições de ensino superior, esperamos com muita ansiedade, porque entendemos ser um projeto que vai trazer, até certo ponto, uma revolução a nível daquilo que é o funcionamento do nosso subsistema. Portanto, tanto a classe docente, a classe gestora das instituições de ensino superior auguram sucessos, porque, olhando o perfil da nova ministra, percebe-se claramente que é alguém que conhece a casa. Turismo nacional, estratégia de dinamização, acertos, em destaque. Mais à frente, Luanda foi aos palcos de mais uma sessão de auscultação aos antigos combatentes e veteranos da pátria. O encontro marcou o encerramento do ciclo nacional. Entre as preocupações apresentadas, voltou a estar em alta a questão da pensão. O encontro foi prestigiado pelo secretário de Estado da Defesa Nacional. Desde o início da luta de libertação, os antigos combatentes serviram à pátria. Atualmente, eles reclamam da eficácia do recadastramento e dos ajustes de pensões. Estes temas estiveram em discussão durante o encontro de auscultação entre o Ministério da Defesa Nacional e os antigos combatentes. Este encontro finaliza o ciclo de reuniões que decorreu em todo o país. Na ocasião, o diretor nacional dos antigos combatentes e veteranos da pátria, Casimiro Maria, explicou as causas da exclusão de alguns pensionistas das folhas de pagamento. A exclusão dos pensionistas que nasceram após 1959, as viúvas de menor idade, estamos a falar de 51 anos para baixo, e dos órfãos de maior idade que atingiram já os 18 anos sem aproveitamento escolar. Face ao aumento do custo de vida, os atuais 23 mil kwanzas não satisfazem a demanda, segundo os pensionistas. Embora esteja a se dizer que houve aumento, mas como ainda não está concretizado este programa, 23 mil kwanza não é suficiente para um indivíduo idoso, com netos, etc., e parar puramente por aí. E se tiver um crédito empresarial, se calhar pode também sustentar uma lavra, sustentar também no campo alguma coisa, ter assim um meio de locomoção para poder escoar os produtos que ele consegue fazer. Portanto, ele precisa desse apoio financeiro para poder andar. 23 mil não representa para quem lutou, para ele se lhe chamar antigo combatente e veterano da pátria, merecia um pouco mais. A província de Luanda controla um total de 17.082 pensionistas recadastrados e submetidos à prova de vida, esclareceu o diretor provincial dos combatentes e veteranos da pátria em Luanda, Batista Correia. Primeiro é que houve prova de vida em 2019, 2023 concluiu-se, janeiro a julho de 2024, a pensão foi desativada por motivo de que não fizemos prova de vida, mas nós apresentamos nosso documento e viemos junto do secretário do Estado ouvir em que ponto está a situação que fez com que nós fôssemos desativados. Até que a nossa proposta é que é 300 mil, porque com 21 não dignifica a classe. Tanto mais que deram
a sua vida para poder dignificar o país, 23 não chega. A premissa que foi aqui deixada aí ao público é o aumento das pensões a 57 mil, quase ao teto máximo para os antigos combatentes, e 49 mil para o mínimo que é subsistências órfãos e viúvas. Bem, a província de Luanda, neste momento, contamos com 17.082 pensionistas, estes que foram recadastrados de prova de vida. Neste momento estão a oferir as suas pensões, cerca de 13 mil assistidos. Isso por quê? Porque nós estamos em fase de reconciliação da base de dados. Os 17 mil eventualmente poderão oferir tão logo que eles vão apresentando os documentos que são solicitados nesse momento em falta dos seus processos. E aqueles que assistiram, como dizemos, hoje são inconsistentes. Inconsistentes porque apresentam algumas debilidades nos seus processos, não é verdade? E estamos a reconciliar. Estão a receber, estão no universo de 13 mil. A nível de Luanda estiveram presentes 38 associações divididas entre antigos combatentes, viúvas e órfãos. E não está fácil tratar o bilhete de identidade na província de Cabinda, onde voltou o cenário das longas filas. Alguns populares são obrigados a acordar muito cedo para conseguir o documento. E, segundo os serviços locais de identificação, o problema está relacionado com a insuficiência de recursos humanos. Os cidadãos em Cabinda preocupados com a morosidade verificada para se tratar bilhete de identidade. Alguns são forçados a enfrentarem filas longas e muitas horas durante o dia para poder adquirir um registro. Os utentes afirmam que as razões são desconhecidas e apelam aos responsáveis a melhorarem a qualidade de atendimento. Primeira vez não tinha nada a demorar. Primeiro vez quando tratei saiu, agora dessa vez marcamos ainda. Vamos esperar, estamos só a aguentar só. A esperar só, quando vamos chamar, vamos tratar. Como eu, marcou segunda-feira. Nos falava em quarta, eu agora estou aqui desde de manhã até agora. Tem que organizar o chefe, porque assim não dá. Perguntei, ali me disseram porque fica na linha, depois, mais tarde, vão ser atendidos. Até essas horas aqui, ninguém não está nos atender. As funcionárias da identificação civil asseguram que tudo está a ser feito para melhorar a qualidade de atendimento. Só temos muita procura, porque os alunos já estão de férias. Há muita procura, é o momento em que nós chamamos momento de pico. Mas estamos a atender em massa, como sempre, mas aumentou a procura. Há muita procura. O registro sai na hora. Se demorar, só leva 1 hora de tempo. 50 minutos a 1 hora de tempo. Alguns desses cidadãos, estamos aqui a observar, abandonaram as suas residências às 5 da manhã na tentativa de tratar bilhete de identidade ou registro criminal, talvez um outro documento, mas correm o risco de não conseguirem devido às enchentes. De acordo com o chefe de departamento da identificação, a falta de recursos humanos no seu setor tem estado a contribuir para que esta situação seja notável. Na verdade, o número de utentes que nós temos reflete precisamente a demanda que temos tido nesse período. Conforme sabem, os alunos estão de férias, as pessoas têm necessidade de tratar dos seus documentos, de viajarem, passaportes e, acima de tudo, outros documentos necessários para trabalho. Nós já temos limitações de recursos humanos para atendermos a quantidade de pedidos que temos recebido para a emissão de bilhete de identidade, bem como o registro civil. Todavia, temos estado a nos dobrar, aproximando os nossos serviços ao cidadão. Por exemplo, no período letivo, nós fomos às escolas emitir os bilhetes de identidade, já passamos em algumas aldeias também emitir os bilhetes de identidade para que as pessoas não tenham necessidade de vir cá à cidade, e isso tem facilitado, tem diminuído pelo menos um pouco as enchentes que nós temos constatado em algumas repartições. E queremos também aproveitar esta ocasião para solicitar aos pais, aos nossos utentes, que não esperem simplesmente este período que as crianças têm necessidade de viajarem, de prepararem seus documentos para a matrícula escolar, mas podem fazê-lo durante todo o ano civil. Cabinda continua a ser o município de maior constrangimento para adquirir bilhete de identidade. Preocupações em torno da Estratégia Nacional para o Mar de Angola 2030 foram hoje apresentadas à Ministra das Pescas durante uma conferência que debateu em Luanda sobre economia azul, desafios e oportunidades. Entre as preocupações destacam-se os custos de produção, que segundo os operadores subiram, em consequência do aumento do preço da gasolina.
O navio oceanográfico angolano de investigação científica Bahia Farta começa a operar nas águas territoriais do país a partir do dia 30 de julho, 6 anos depois de sua aquisição na Roménia. A informação foi avançada esta quarta-feira pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos durante a 4ª Conferência sobre Economia Azul, que decorreu em Luanda sob o lema Avaliação da Estratégia Nacional para o Mar, 2 anos depois. A nossa investigação vai ter efetivamente um navio que vai operar não só aqui nacionalmente, mas pensamos também poder operá-lo regionalmente. E, portanto, ele está de boa saúde, recomenda-se. Para especialistas, o setor das pescas está em franco desenvolvimento, mas os operadores ainda enfrentam vários constrangimentos para colocar o peixe até a mesa do cidadão a um preço justo. O preço do combustível, por exemplo, constitui uma das principais preocupações dos armadores, que pedem a intervenção do governo para a unificação dos preços. Porque o setor da pesca industrial, com cerca de 50% da produção do mercado nacional do pescado, ao fim do dia vende ao mesmo preço que todos os outros setores que estão a pagar o combustível a 200 kwanzas. Portanto, isso faz com que encareça sobremaneira o preço do pescado na mesa do consumidor. Qual é o preço do combustível? Nós de momento estamos a pagar o preço de banca 940 kwanzas o litro, ao invés dos outros setores que estão a pagar o preço de bomba, que é 200 kwanzas o litro de combustível, o gasóleo. A 4ª Conferência sobre Economia Azul discutiu também a diversificação econômica e que caminhos estão a ser seguidos para a sua implementação. A pesca ilegal ainda é um dos principais calcanhares de Aquiles do governo angolano. A ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos revelou que o Estado angolano perde mais de 20 mil milhões de kwanzas por mês com a pesca ilegal. A pesca ilegal não regulada e não declarada, ela encerra um conjunto de critérios que passam mesmo até pela distribuição do pescado já em terra. Eu diria e repito, se tivermos a vontade, nós perdemos por mês cerca de 20 mil milhões e kwanzas. Faça uma multiplicação por 10 meses, porque supostamente nós temos 3 meses de veda e aí não contabilizamos. O porto de Luanda assume-se como principal ponto de quase tudo que entra e sai do território angolano. O Ministério dos Transportes explica que o nosso país está engajado em melhorar os transportes marítimos, por entender ser um mal necessário. Neste momento, o grande desafio é o reforço da autoridade da Agência Marítima Nacional, de forma que ela possa cumprir com o seu papel de regulador, supervisor e fiscalizador de toda a atividade marinha. Este é o grande desafio. Por outro lado, há outros, como já foi bem referido, que é a modernização dos nossos portos, de forma a adequá-los aos novos desafios que se nos avizinham, não só do ponto de vista da importação, como também da exportação. Os ministros do Turismo e Ambiente estiveram hoje reunidos. O encontro serviu para alinhar estratégias de atuação comum entre os dois setores. A meta é abrir Angola para o mundo, atrair mais visitantes e aumentar o volume de receitas para os cofres do Estado, à luz da estratégia de diversificação da economia nacional. Como uma das apostas para a diversificação da economia nacional, o turismo tem sido, nos últimos tempos, uma das principais atrações de nacionais e estrangeiros que visitam o país adentro. Com tanto para explorar, as autoridades buscam por ações inovadoras a fim de alcançar o maior número de visitantes e abrir Angola para o mundo. O tema dominou as conversações entre o Ministro do Turismo e a Ministra do Ambiente. Temos um projeto que é de iniciativa presidencial que engloba um conjunto de atividades a serem desenvolvidas na província do Namibe. E como nós sabemos, a província do Namibe foi considerada, por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, como a capital para o turismo, o que implica que nós consigamos produzir um conjunto de atrativos que atraiam turistas para esta região.
A iniciativa, que resulta da cooperação entre o governo de Angola e os Emirados Árabes Unidos, promete dinamizar o turismo no deserto do Namibe, uma terra que ostenta um vasto potencial e que pode ser a montra do que o país pode oferecer em matéria de turismo. E o passeio a camelo pelas dunas entra para o circuito do entretenimento que se pode fazer no Namibe. No momento, estudam-se também as condições de sustentabilidade para garantir a conservação da espécie animal alocada nesta região do país. Se podemos ver as características que temos em termos climáticos no Namibe, particularmente no Iona, no município do Iona, são muito semelhantes às condições climatéricas do Dubai. Aliás, tem-se dito que ali é o nosso Dubai de Angola. E este será um local onde terá uma frequência humana grande e terá então este lazer. Os camelos têm como habitat o Parque Nacional do Iona, que ocupa em Angola o centro do deserto, com uma área de 15.150 km² e comporta a maior duna de areia do mundo, a Duna 7, com cerca de 383 metros, e a Welwitschia mirabilis, que só existe em Angola e na Namíbia. Paralelamente ao tema dos passeios de camelo no deserto, nós também estamos a estruturar outros produtos, como o passeio com motorizadas, os passeios no Parque do Iona. Portanto, é todo um conjunto de atrativos turísticos que vão fazer dessa região, efetivamente, a capital do turismo. Vai trazer também empregos, vai trazer receitas para o país, poderemos dar mais vida ali ao nosso parque com essas ações de ecoturismo, que são ações que a maior parte dos países, mesmo aqueles que estão aqui ao nosso redor, já o fazem. Com mais de 200 mil turistas recebidos em 2023, o governo decidiu pela isenção e facilitação de vistos de turismo para mais de 35 países. Uma estratégia para potenciar o turismo em Angola. E o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, anunciou para breve o lançamento do Simplifica Turismo. A estratégia consiste em tornar a dinamização do setor mais eficaz e promover a sua rentabilidade. O Executivo está a apostar na simplificação para tornar o setor turístico mais eficaz. A explicação é do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, do Presidente da República, que fez tais pronunciamentos ao anunciar esta terça-feira em Luanda o lançamento do Simplifica Turismo. De acordo com Adão de Almeida, a medida enquadra-se no âmbito da preparação de projetos setoriais voltado para a simplificação de um conjunto de procedimentos num setor específico, para quem o turismo é prioridade. A ambição de continuar a melhorar determinou a necessidade da continuidade do projeto, estando em preparação a versão 3 do Simplifica, a par da preparação de projetos sectoriais voltados para a simplificação de um conjunto de procedimentos num setor específico, como é o caso da preparação do Simplifica Turismo. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, o Código de Procedimento Administrativo é, sem dúvidas, um diploma estruturante da nossa atividade administrativa que, se amplamente conhecido e corretamente aplicado, pode contribuir substancialmente para que tenhamos uma administração pública caracterizada pela celeridade, pela eficiência e pela eficácia. Objetivos essenciais da reforma do Estado. O Código do Procedimento Administrativo é, assim, um importante instrumento ao serviço da reforma do Estado que estamos a implementar. Para este esforço, todos somos chamados. Reitero, por isso, a pertinência e a importância do presente ato e que outras iniciativas se sigam.
O Simplifica Turismo é mais esclarecedor ao lermos o comunicado de imprensa do Ministério do Turismo, que faz referência ao seguinte: com o Simplifica Turismo será possível melhorar toda a cadeia de intervenção público-administrativa nos diferentes ramos, do nível local ao nível central, para que a relação Estado e setor privado seja mais eficaz. Lembrar que o governo angolano isentou cidadãos de 98 países de vistos de turismo para entrar em Angola. A medida enquadra-se na estratégia de diversificação econômica, com uma forte aposta na promoção do turismo. Da lista de países beneficiários constam 14 países africanos, 35 europeus, 8 países do continente americano, 14 da Oceania e 16 das Caraíbas. Já de volta outra vez, boa noite. Contagem regressiva para a Feira Internacional de Luanda. A 39ª edição foi lançada hoje e vai contar com 80% de expositores nacionais. Portugal e Macau destacam centros de expositores internacionais. O evento será igualmente marcado por 2 importantes fóruns económicos e um deles será prestigiado pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro. A participação dos empresários angolanos nesta edição da maior bolsa de negócios de Angola é vista pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Eventos Arena, Bruno Albernaz, como uma grande viragem. As produções agropecuárias, vindas de diversas províncias do país, estarão em grande escala nessa que é a 9ª edição da FILDA 2024, que acontecerá de 23 a 28 de julho do corrente ano. Olha, há uma inversão clara do número, há muita participação internacional com missões oficiais, mas há uma inversão clara do número de participação de empresas angolanas que assume aqui na ordem dos 80% uma participação massiva. Há uma viragem clara também àquilo que é o produto nacional, de produção nacional, há muita indústria nacional, há muita participação de outras províncias. 2 grandes fóruns de negócio vão acontecer nesta edição da FILDA, nomeadamente o Fórum Angola-Portugal, que contará com a presença do primeiro-ministro português, e o Fórum Macau e os países de língua portuguesa. Vamos abrir já as portas no dia 23 de julho, às 11 horas. Teremos ao longo da semana não só as relações que serão feitas entre expositores, visitantes, convidados, mas também a realização nesta 39ª edição da FILDA de 2 fóruns económicos. O primeiro fórum a começar já no segundo dia com Angola-Portugal e o outro fórum a seguir com Macau-Angola. Portanto, outras reuniões e outras conferências decorrerão nestes 6 dias, portanto vamos ter a honra da visita de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro da República de Portugal, no segundo dia, que também fará parte deste Fórum Angola-Portugal. O ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, referiu que esta feira é o local onde Angola poderá mostrar o que os empresários e as famílias têm feito ao longo dos tempos. É de todos os angolanos. É um ponto em que nós mostramos aquilo que podemos e somos capazes de fazer sozinhos e com a participação dos nossos parceiros internacionais. Mas estão convidados todos os angolanos a estarem presentes para verem com os próprios olhos o que é que os nossos empresários, as nossas famílias têm conseguido fazer ao longo destes anos. A Feira Internacional de Luanda é a maior montra de promoção do que é feito em Angola e tem servido para os jovens como grande oportunidade de emprego. A satisfação é claramente visível e é perceptível que é bastante positiva a iniciativa de termos a 2ª edição. Estamos aqui a ver claramente a empregabilidade de vários jovens e nós jovens, uns pertencentes a algumas empresas, outros estão aqui como assistente, que também acaba de uma forma ou de outra impulsionando a questão do emprego no país. Mais uma valia para o país. Somos jovens, somos a força matriz do país, então temos que dar o nosso melhor. Por isso estamos aqui. Com certeza essa é pela primeira minha vez a ficar na FILDA. Estou muito feliz por isso, é uma honra. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer.
Filas. Exclusivo. E de volta ao país, a Comissão Nacional Preparatória da JMPLA esteve hoje reunida na sua segunda sessão ordinária. O encontro juntou os primeiros secretários das 18 províncias do país e tratou de questões relacionadas com o novo congresso, previsto para o mês de novembro. Em novembro deste ano, acontece o 9º Congresso Ordinário da JMPLA. Sob o lema JMPLA pela Pátria ao serviço da juventude, o seu primeiro secretário, Crispiniano dos Santos, reiterou o compromisso da juventude do seu partido nos anseios da população. A nossa organização trabalha não só para militantes do MPLA, como também trabalha para a juventude angolana no seu todo. Portanto, temos que selecionar bons jovens, jovens dinâmicos, jovens que conhecem a realidade do nosso país e que poderão lidar de forma positiva com os problemas, os anseios e as iniciativas da juventude angolana de Cabinda ao Cunene e na diáspora. Os problemas dos jovens, como sabem, são conjunturais, concorrem com a realidade atual do nosso país e nós temos que responder de forma satisfatória a estes problemas e fazer com que a nossa juventude angolana conheça os melhores momentos da sua vida. Nesta quarta-feira ocorreu a segunda reunião ordinária da Comissão Nacional Preparatória com a presença dos primeiros secretários nacionais das 18 províncias do país. Trouxemos para esta reunião com a Comissão Nacional Preparatória as várias preocupações que têm que ver com os nossos comitês comunais e os nossos comitês municipais relativamente à preparação do processo orgânico a nível das comunas, dos municípios na nossa província. A estrutura está compacta. Recentemente tivemos um encontro com a Comissão Provincial Preparatória, onde honrou o camarada Daniel Félix Neto, membro do Bureau Político e primeiro secretário do MPLA na Lunda Sul, que felicitou as estruturas e por termos vencido a primeira etapa, que é a realização das assembleias de base, cujos dados estatísticos são satisfatórios. O principal foco da reunião foi a análise de dados estatísticos dos quadros elegíveis nas estruturas de base da JMPLA, além da preparação das candidaturas para as assembleias comunais e de distritos urbanos. Nós temos comissão preparatória a nível do distrito urbano, a nível da comuna, a nível do município, a nível da província e a nível nacional. Portanto, todos os primeiros secretários provinciais fazem parte da Comissão Nacional Preparatória do Congresso. Segundo o primeiro secretário da JMPLA, Crispiniano dos Santos, o 9º Congresso Ordinário da JMPLA vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de novembro. O 9º Congresso Ordinário da JMPLA é presidido pelas assembleias nas organizações de base. Após a realização dessas assembleias, primeiros secretários provinciais se reuniram em Luanda para fazer o balanço e preparar as assembleias de renovação de mandato das estruturas intermédias no contexto do 9º Congresso Ordinário da JMPLA. De volta, terceira e última parte do jornal. O próximo ano letivo será de outras contas para quem tem filhos matriculados no ensino privado e as reações não se fazem esperar. Há previsões de aumento do preço das propinas. Algumas instituições falam em 30% e a medida mexe com os encarregados de educação. Os colégios e instituições do ensino superior vão aumentar o preço das propinas no próximo ano letivo 2024-2025. O aumento será de até 30%. Entretanto, a subida depende de acordo com as instituições, já que o governo definiu que o reajuste tem que ser com base na taxa de inflação anual registrada no mês de maio de cada ano, que neste período foi de 30,16%. Isto já aconteceu no último ano letivo, em que o índice foi de 10,62%. Para este encarregado de educação, a medida é preocupante. Ele tem 3 filhos matriculados no ensino particular. Eu tenho 3 filhos no colégio, um a fazer o superior e um a 7ª, que nesse caso aprovou para a 8ª e a outra ao 1º nível. No entanto, todos no privado. O impacto é muito alto e, para não dizer pesado, porque as propinas sobem, talvez com razão, mas para nós, como encarregados de educação, é muito dispendioso. Se reparar que é o que havia se dito quando se acresceu ou se discutia o acréscimo do salário, que a nossa situação não seria o acréscimo, é procurar
estabilidade. Imagine que eu pago pelo ensino superior 30 e tal mil kwanzas mensal. E se a gente olhar na hipótese de vai subir 30%, dos 30 e tal mil kwanzas são aí 10 mil aproximado, vai dar em 40 e tal. O outro paga aí quase 6 mil kwanzas a 7. O que vai dizer em 30% vai dar aí em 9 ou coisa parecida. Para estes encarregados de educação, o aumento também preocupa. Tenho nesse caso está numa instituição privada e tenho sobrinhos também que estão nessa mesma situação e eu ouço constantemente as lamentações de meus familiares, nesse caso dos meus irmãos, minhas irmãs, a reclamarem que não está a ser fácil resolver esse tipo de situação. Não está a ser fácil pagar a propina e muitas das vezes também têm a dificuldade de poder pagar o transporte para poder levar as crianças para a instituição. E é preocupante, porque estamos a falar de propina de 20 mil kwanzas e não é normal. São 30%. Estamos a falar nesse preciso momento que já tem colégio que estão a cobrar aí de 50 mil kwanzas. 50 mil kwanzas. As escolas públicas, para conseguir uma vaga para um filho estudar, já sabemos qual é o critério do nosso país. O presidente da Associação Nacional do Ensino Particular afirmou que a entidade não pretende dar esclarecimentos para a imprensa sobre o aumento das propinas. E vamos a seguir falar de desporto, a começar pelos 23 jogadores do Bravos do Maquis, que seguiram nesta quarta-feira para a cidade sul-africana de Joanesburgo, que foi escolhida como palco da projeção da época 2024-2025. A segunda presença numa edição da Taça da Confederação, também chamada Taça Nelson Mandela, abriu portas para uma melhor preparação da equipa maquisarde. A turma de Mário Soares escolheu a cidade de Joanesburgo para dar um melhor nível competitivo, visando a próxima temporada. O vice-presidente da equipa do Mochico, José Barraca Ndembo, garantiu que a equipa está composta por 25 jogadores. O plantel do Bravos do Maquis para esta época está composto por 25 jogadores. Para a viagem vão nesse preciso momento 23 jogadores. Um jogador por questões administrativas. Não foi possível ele integrar o grupo e tão logo que a situação seja resolvida, poderá seguir a equipa em Joanesburgo. O outro jogador, o sul-africano, encontra-se lá, poderá se juntar ao grupo tão logo que a equipa estiver lá. Quanto a reforços, o dirigente maquisarde sublinhou que todos os setores foram beneficiados. A equipa do Mochico tem já 4 jogos agendados com turmas sul-africanas. Tendo em conta aquilo que foi a época passada, em função das dificuldades que nós conseguimos notar em alguns setores, falo concretamente do setor atacante, tanto as duas alas e também o setor defensivo. Nós temos em agenda 4 jogos e com as principais equipas sul-africanas. Recordo que o Bravos do Maquis terminou a última temporada na 8ª posição com 37 pontos. Foi finalista vencido da Taça de Angola. Para esta temporada, a turma do leste do país estará em 3 frentes: Girabola, Taça de Angola e na Taça Nelson Mandela. E o Interclube apresentou mais um reforço para a época 2024-2025 e o guarda-redes brasileiro, ao serviço do Desportivo da Lunda Sul, pode estar de saída. A equipa da Polícia Nacional não para de apresentar novas caras, ou melhor, novos reforços para a época 2024-2025. Depois de Maranata, Bebo e Betinho, agora foi a vez de Lisneu Simão, mais conhecido por Ney de Bicho. Nesta quarta-feira, o médio central falou para a imprensa angolana pela primeira vez com a camisola dos polícias. Graças a Deus foram recebidos bem. E dá para ver que tem bons colegas e acho que faremos uma boa época. Acho que de mim pode esperar um Ney de Bicho mais aguerrido, mais competitivo e eu posso dizer é que vamos esperar para ver e vão gostar.
deixo uma mensagem para as pessoas que vêm a jogar, é que essa temporada vai ser algo diferente. Na temporada passada, Ney Bicho realizou 16 jogos, dos quais 13 no Girabola e 3 na Taça de Angola, com um tempo total de 1.318 minutos sem qualquer golo. E agora estamos na província da Lunda Sul, onde dá conta sobre a saída de Evandro Rachoni. Isto mesmo, uma das melhores unidades do desportivo da Lunda Sul, na temporada 2023-2024, terá dito mesmo adeus ao terceiro colocado do Girabola 2023-2024. O guarda-redes de 34 anos é uma carta fora do baralho para a época 2024-2025. Rachoni fez 26 jogos na época passada. No Girabola esteve por 24 vezes em campo e 2 vezes na Taça de Angola, sofrendo assim 19 golos no total. Do desporto para dúvidas e certezas, já na reta final, é habitual a quarta-feira, com reflexões que estão às voltadas para o desafio da redução da taxa de desemprego para 25% até 2027. O Executivo está comprometido com as metas, mas não se calam, por outro lado, as perguntas e respostas sobre como chegar até lá, até porque a população não para de crescer. E é com Francisco Soares. Bem-vindos ao Dúvidas e Certezas. Angola precisa criar 700 mil empregos por ano para acudir à situação calamitosa social atual, segundo o relatório anual econômico de 2023 do Sinvestar. O governo tem um projeto que é o PAP. O PAP visa essencialmente a geração de autoemprego. Precisamos refletir seriamente se é o autoemprego através do empreendedorismo que poderá dar resposta a esse fosso, a essa diferença abismal entre capacidade de gerar emprego e o crescimento econômico. Por outro lado, e reitero mais uma vez aqui, o meio mais seguro para alcançarmos essas metas é a atração de investimentos. E nós só vamos conseguir atrair investimento privado se tivermos um ambiente de negócio de facto atrativo, um ambiente que promova a confiança do investidor e que se sinta em condições para poder investir, porque é o setor privado que vai ter a capacidade de gerar emprego. Existem várias dúvidas no setor, porque a discrepância entre empregos formais criados e o ideal é enorme. Em 2023, por exemplo, foram criados apenas 1.454 empregos formais, o que representa 0,2% do necessário. Pelo facto de termos uma economia que cresce nos números em que temos verificado, tem feito com que tenhamos incapacidade de gerar indicadores e números interessantes sobre o desemprego. Uma economia que cresce abaixo de 3% dificilmente terá capacidade de gerar um número maior de emprego. Como resultado, temos tido esse hiato entre capacidade de gerar emprego e o número de desempregados continua a ser gritante. Portanto, a dúvida é se teremos capacidade para o efeito, uma vez que com estes números não tem sido capaz. Por quê? Porque precisamos de mais força de trabalho, precisamos de mais investimento do setor produtivo, porque só com um setor produtivo robusto é que teremos maior capacidade de gerar emprego. Mas de uma certeza nós temos. A economia informal domina com 70% a criação de empregos nas zonas urbanas e quase 96% nas zonas rurais, o que representa um baixo crescimento econômico e alta taxa de natalidade. Temos uma população extremamente jovem que pressupõe aqui força de trabalho, pressupõe uma juventude ávida em busca de oportunidade de emprego. Portanto, seria um ponto positivo para atrairmos os grandes investidores e olharem o mercado angolano de facto como um bom lugar para se investir.
Olhando para todos os indicadores, o governo prevê que reduzir a alta taxa de natalidade é importante para equilibrar o crescimento populacional com a produção econômica e, assim, reduzir a pressão social. Esta foi mais uma edição do Dúvidas e Certezas. Até a próxima semana. E está registada mais uma presença de Dúvidas e Certezas, já na ponta final do jornal. E na próxima semana tem mais. Terminamos a edição de quarta-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite e passe bem. Estamos juntos. Boa noite.